Certa vez, Mitologia. um grande poeta e filósofo descreveu muito sabiamente a vida amorosa de Afrodite. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Mitologia. Para começar esse mito, é bom a gente conhecer um pouco da história dessa personagem. Afrodite é a deusa da beleza e do amor. Mas como o amor já tem uma divindade só para ele, eu me refiro a ela só como deusa da beleza. Em relação à origem, existem duas versões. Uma onde ela nasceu da espuma que caiu do saco do Urano quando ele foi castrado, e outra que ela é filha de Zeus e Dione. O que torna essa história incrivelmente incestuosa, mas a essa altura vocês já deviam estar acostumados. E no quesito personalidade, Afrodite era conhecida por ser extremamente vaidosa, sedutora e sem nenhum tipo de pudor. Não é à toa que ela é a padroeira das prostitutas. Sendo assim, ela estava sempre sendo cortejada pelos outros deuses, principalmente os do Olimpo. Apolo, Dionísio, Ares, Hermes, que viam ela com mais frequência e ficavam o tempo inteiro chavecando e querendo Deuses casar com ela. gados. E por mais incrível Os que famosos pareça, deuses gatos. Zeus não era um deles. Talvez por em uma das versões ela ser filha dele, ou talvez porque seria muito óbvio atrás da deusa da beleza. Mas, de qualquer maneira, Afrodite era muito cobiçada e ela adorava isso. Mas ela nunca aceitou nenhum pedido de casamento. Ela sempre dizia que ia pensar e que não queria magoar ninguém. Sendo que, na verdade, era só pra continuar solteira e sendo o centro das atenções. Só que isso começou a gerar problemas no Olimpo. Ninguém mais prestava atenção nas assembleias, começou a dar briga entre os deuses pela atenção dela, o que, obviamente, foi irritando Zeus e todas as outras deusas. Principalmente Hera. Porque sendo a deusa do casamento e da fidelidade, ela via toda essa libertinagem como algo ofensivo. Claro, né? Claro. E se claro. você somar isso ao fato de que ela era meio recalcada com Afrodite, já era de se esperar que ela ia aproveitar esse problema pra dar uma lição na inimiga. Bom dia a todos. Fico feliz que chegaram na hora. Hoje temos uma reunião muito... Afrodite! Ontem eu fiz uma serenata em homenagem à sua beleza. Se você quiser, depois eu posso te mostrar. Ai, Apolo! Você, hein? Você é um doce! Sempre muito charmoso! É exatamente sobre isso que eu quero falar. Vocês deuses estão se jogando em cima de Afrodite Interpretação de como milhões. moscas em um cadáver. E com isso, trazendo caos ao Olimpo. Não há mais espaço para brigas e distrações. Mas, para a sorte de todos, eu achei uma solução para esse problema. Afrodite? Diga, sou todo ouvidos. Se até agora você não se decidiu com quem vai se casar, é válido que outra divindade tome essa decisão para que você não precise magoar ninguém. E acredito que não só a rainha, como também o rei do Olimpo acha que essa é a melhor solução. Não é? Claro, querida, com certeza. Ok, mas quem vai tomar essa decisão? Bom, sendo a deusa do casamento, eu creio ser a mais apta para assumir essa responsabilidade. Alguém discorda? Não, jamais. E a propósito, eu preciso dizer, a senhora tá muito elegante hoje, ó, rainha do Olimpo. Ah, obrigada, Apolo. Charmoso como sempre. Afrodite, Puxa você irá se saco. casar com Hefesto. Eu? Ele? Sim. Ao meu ver, ele é o mais merecedor, pois ele foi o que menos cortejou você. Logo, o mais respeitoso e o que menos causou problemas. E, sejamos honestas, qual é a probabilidade dele conseguir uma esposa sozinho? Coitado do Hefesto. E com cara, isso, meu Deus do céu. Afrodite foi obrigada a se Coitado. casar com Hefesto. Sendo esse um bom exemplo da sagacidade e malícia oculta de Hera. Porque numa cajadada só, ela resolveu o problema do Olimpo, deu uma lição na Afrodite fazendo ela se casar com um deus feio e aleijado, fez moral com as outras deusas que também estavam de saco cheio dessa situação, e pra coroar, dando esse presente pro Hefesto, ela também se livrou da mágoa que ele tinha por ela ter jogado o coitado do Olimpo quando ele era um bebê. Pra quem ficou curioso, resumidamente, quando o Hefesto nasceu, Hera ficou tão decepcionada por ter dado à luz a um deus deformado e com aparência deplorável, que ela jogou ele do Monte Olimpo e só depois de adulto ele retornou. Mostrando que no fundo, ela se importa com a aparência tanto quanto a Afrodite. Ela só não admitia. E com isso, a gente consegue chegar às seguintes conclusões sobre ela. Hera é uma rainha orgulhosa, manipuladora, vaidosa e vingativa. Basicamente a Cersei do Game of Thrones. Mas agora voltando à história principal.
Como já era de se esperar, Afrodite não ficou nem um pouco feliz de ter casado com Hefesto. Porque, além de ele ter uma aparência, no mínimo, desfavorecida, ele também não atingia os exigentes requisitos sexuais da deusa da beleza. Especialmente frequência. Porque, sendo o deus da forja e do trabalho, ele passava muito mais tempo na sua oficina trabalhando do que no quarto tentando satisfazer a insaciável libido de sua esposa luxuriosa. E Afrodite até se esforçou para honrar o casamento. Ela tentou se manter fiel. Foram os 2 dias mais difíceis da vida dela. Até que em uma determinada noite, enquanto a forja de seu esposo ardia em brasa, sua cama se mantinha fria e seu coração cheio de trabalhador, né? desejo. Porém, eis que CLT. retornando de mais uma batalha, ela vê Ares, o deus da guerra, expondo seu corpo viril literalmente de um deus grego, transpirando masculinidade a cada passo, 2 dias, emanando o cara. calor 2 lascivo que ela dias. tão incontrolavelmente almejava. Ele então vai até a fonte para se refrescar e na sequência se dirige aos seus aposentos. Mas aonde deveria haver uma cama vazia, se deitava uma deusa, mais provocante do que nunca. E no silêncio da noite, mesmo sem nenhuma palavra ser dita, os dois sabiam que estavam em sintonia, pois seus olhos já expressavam o desejo melhor do que qualquer diálogo poderia. Ares solta sua espada e escudo, vai em direção a Afrodite, e com a firmeza digna de um deus da guerra, digamos que ele apertou bolinha que nem louco. Se você nunca jogou God of War, sinto muito. E essa união carnal descrita por Shakespeare como a besta de 2 costas foi tão intensa que eles decidiram continuar se encontrando secretamente. Então, por incontáveis noites, Ares foi o responsável por satisfazer as vontades libidinosas de Afrodite. Tanto que é do nome dela que vem a palavra afrodisíaco. Alguns meses se passam e, para felicidade de Hefesto, Não, nunca Afrodite joguei. ficou grávida. Então eu não vou saber Podendo como é que é. assim realizar o sonho que ele tinha de ser pai. Nunca joguei. Exceto que o filho não era dele. Mas ele criou achando que fosse. No caso, Eros, o deus do amor e da paixão. Tanto que é daí que vem a palavra erótico. E se por acaso vocês estão achando a aparência dele familiar, é porque provavelmente vocês conhecem melhor o nome romano dele. Cupido. Mais algum tempo se passa e o caso de Ares e Afrodite continua. Até que em uma dessas noites, eles perderam a noção do tempo e ficaram juntos até o amanhecer. O que a princípio não seria um problema, porque o Hefesto estava viajando a trabalho. A questão é que o Sol também é um deus. Então, enquanto Hélio passava iluminando os céus com sua carruagem flamejante, ele viu os amantes em seu ato de infidelidade. E quem lembra da história do rapto de Perséfone sabe que ele é um cara muito correto. Foi ele que avisou Deméter que Hades tinha sequestrado a filha dela. Então, como já era de se esperar, ele foi até Hefesto e contou o que tinha visto. E isso deixou o deus da forja o absolutamente Hélio. decepcionado e furioso, fazendo com que ele Hélio, começasse a planejar uma vingança. Que obviamente não envolveria violência. Ele sabia muito bem que na porrada ele não tinha a menor chance com o deus da guerra. Então, ele bolou um plano para humilhar e mostrar ao Olimpo a má índole desse casal devasso. O que ele fez foi o seguinte: usando seu conhecimento na criação e forja de novos equipamentos, ele fabricou uma armadilha. Mais especificamente, uma rede mágica, tão fina que era praticamente invisível. E enquanto Afrodite passeava pelo Olimpo, verdade, né? Hefesto, É sabendo verdade. que os dois costumavam se encontrar no próprio quarto dele e de sua esposa, armou essa rede na cama, de forma que assim que 2 corpos se deitassem nela, a armadilha se ativaria, prendendo a ambos. Aí ele saiu para trabalhar, como sempre fazia, e ao fim da madrugada, quando retornou aos seus aposentos, eis que ele encontra Ares e Afrodite, deitados e presos na rede. A Na sequência, maior ele arma chama é a todos os nossa outros deuses pra ver a inteligência. traição dela. Com isso, o Olimpo inteiro entrou Hefesto, no quarto de Hefesto, exemplo, se cara. deparou com a situação, e a primeira reação deles foi começar a rir absurdamente. O que faz total sentido, porque essa é uma cena muito ridícula. Mano, só imagina, o Hefesto acordando os outros deuses um por um, até que os 12 se reúnem dentro do quarto, sendo que 2 deles estão pelados debaixo de uma rede, e tudo isso só pra ele provar que é corno. Olha o que ela fez. Me traiu na minha própria cama. Ela não vale nada. Ô, Apolo, você trocaria de lugar com o Ares na armadilha? Pra ficar com a Afrodite? Trocava fácil. Pode pôr até mais 2 redes. Ai, para, Artemis! Ela devia ter vergonha. Hefesto, você tem razão. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Tendo dito isso, já está na hora de libertá-los. Depois do que ela fez? Isso não é justo. Eu só vou soltar esses 2 pilantra se você me prometer que eu vou ter uma esposa decente. Tudo bem, Hefesto. Eu acredito que todos aqui já aprenderam suas lições.
Então, se isso for resolver a situação de uma vez por todas, eu concordo. Com isso, Pô, o coitado do Deus da Forja se Hefete, separou né, de cara? Afrodite, Coitado. E Zeus É convenceu um dos a mais Aglaia a se injustiçados casar da com mitologia ele. grega. E, sendo a deusa da criatividade, eles se deram muito bem, fazendo com que Hefesto tivesse a paz e o respeito que ele tanto queria. Já em relação aos amantes, Ares e Afrodite resolveram se afastar por um tempo. Cada um viajou para um canto, até a poeira baixar. E com essa história, a gente consegue ver as consequências daqueles que almejam demais o toque carnal. Mas nem todos são assim. Alguns não se apegam tanto ao pecado da luxúria, mas sim ao da ganância, preferindo mais o toque de ouro. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora eu quero aproveitar esse finalzinho para citar mais algumas semelhanças que eu notei entre Hera e Cersei. Ambas rainhas que se apaixonaram e tiveram filhos com o próprio irmão, eram recalcadas e competitivas com uma personagem mais bonita e jovial que viria a se envolver com seus dois filhos, sendo que o mais velho era agressivo e cruel, enquanto o mais novo era tímido e pacato. Quem E se- por último, quem tentavam será? se livrar Quem dos será, bastardos né? de seu marido, que era um rei Quem fanfarrão. será? Até a próxima! Gostei muito. Gostei muito. Grandes similaridades.